E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo. E daí então começa a ensinar que sofreria muito, ressuscitaria depois de 3 dias. E finaliza dizendo aqui no verso 38: Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse texto tem uma peculiaridade, eu acho muito interessante esse texto aqui, porque o Senhor Jesus, depois de multiplicar os pães nas cercanias de Betsaida, ali no entorno, seguindo o seu caminho, passando ali por Betsaida, alguém vem e traz ali um indivíduo cego e pedem para que o Senhor Jesus toque nele. E ao tocar nele, colocar as mãos, cuspir nos seus olhos, ele começa a enxergar e vê homens como árvores, o que nos dá a impressão de que ele já enxergava, né? A impressão que dá é isso, que não era um cego de nascença. E vê os homens como árvores que andam, observe isto. Né? E levantou os olhos, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. Ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então, é uma cura que Jesus faz em 2 fases. Cospe nos seus olhos, impõe as mãos. Como é que você está vendo? Eu vejo homens como árvores que andam, né? Como se a árvore andasse. Mas foi a maneira que ele expressou, a forma desfocada, a forma, de uma maneira que ele quis expressar que ele não via claramente. Então o Senhor força para olhar para cima e então ele ficou restaurado plenamente. E um detalhe interessante também aqui, um outro detalhe interessante, é que o Senhor diz para ele: não vá para a aldeia e nem fale com eles. Verso 26. Nem entre, e mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém. Não diga para ninguém e nem entre na aldeia. Você estava na aldeia e agora você não vai ficar mais lá, você vai para sua casa e não diga para ninguém. É claro que as pessoas saberiam, evidentemente, estaria evidente, não precisava de ficar. Todos iam perceber que agora ele não é mais cego. Claro, a pessoa que usa alguém para auxiliá-lo, alguém para ajudá-lo a entrar e sair de alguns lugares, que precisa de um cão-guia, de bengala, etc., agora não precisa mais. E não volte para a aldeia, né? Que é só uma conjectura, né? Às vezes nós estamos tentando voltar para os lugares de onde nós vivíamos cegos e o Senhor insiste: não volte para onde você estava cego, onde você era um homem cego, né? Só que apenas uma conjectura, né? Mas o interessante é que na sequência ele pergunta para os discípulos, né? Que diz o Filho do Homem? Né? Que dizem do Filho do Homem? Olha, uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, os profetas. Esse relato aqui, nesse livro, né, sinótico, do homem cego, que vê o homem como árvore, etc., só está aqui no relato de Marcos, não tem outro evangelho. Essa pergunta de Jesus tem. Quem diz o Filho do Homem? Que dizem os homens sobre o Filho do Homem, né? Isso aí tem. Mas o relato do cego aqui não tem, o que faz uma analogia, né? Imagino que Cristo quis fazer de forma análoga um ensinamento. E qual é o ensinamento? Ora, até então, os discípulos mesmo viam ali como os profetas, Elias, Jeremias, né? Mas eles não ainda o viam perfeitamente como de fato ele é.
E mandou para a sua casa, dizendo: nem entre na aldeia, nem o diga a ninguém. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, cheio do Espírito, pelo Espírito, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tem a passagem lá em Mateus que Jesus fala que não foi carne, sangue que revelou, mas meu Pai que revelou, etc, etc, etc. E você observa que eles também não tinham essa percepção plena se não fosse pelo Espírito. E o ser humano não tem, o homem não consegue, homem algum consegue ter essa percepção. Se Jesus não fizer como fez com o cego, curar, abrir as vistas, que o diabo, o inimigo, nosso inimigo, ele cega o entendimento do homem para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho, 2 Coríntios 4, verso 4. Então, cegos guiando cegos, todos os mortos são cegos. Se Cristo não abrir os olhos, se Cristo não cuspir nos olhos, não tocar em nós, não levantar nossas cabeças para cima, levantai nossos olhos para cima, de onde vem a vossa redenção, não entenderemos, não compreenderemos. Observe isto. E admoestou, verso 29, e ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. E admoestou-o para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Você tem que entender o que é isso aqui. Ó. Você está enxergando como árvore que anda, não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio morrer por pecadores. Esses são os seus eleitos. Ele veio morrer por pecador de forma geral, pelos eleitos. E dizia abertamente essas palavras. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. O mesmo Pedro que, pouquinho antes, fora usado pelo Espírito Santo e trouxe a revelação que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, agora diz, tomou a parte e repreendeu. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está enxergando como homens que andam, árvores que andam. Então Pedro, aqui já cai aquela teoria aí que Pedro é o primeiro Papa, fundador da igreja, etc e tal. Olha, acabou de ser usado por Deus, agora retira-te de mim, Satanás. Retira-te dele, Satanás, de mim, né? E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, ou porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui está para nós encerrarmos, fecharmos aqui. Vejo homens como árvores, não tenho a compreensão ainda. Quem diz o Filho do Homem? O Elias, o Jeremias, o profeta, alguma coisa assim. Se Deus não revelar, se Deus não abrir o entendimento, o homem não compreende nada a respeito do reino de Deus. Nós pregamos o Evangelho, ensinamos o Evangelho, falamos da glória de Deus, proclamamos a mensagem do Cristo vivo, de Cristo. Porém, se Cristo não abrir nossos olhos, se Deus, o Senhor, não levantar nossos olhos, levantar os nossos olhos para que vejam que a redenção está próxima, vai ser um cristão aí de nome, apenas nome, nominalmente apenas, nada mais do que isso. Não haverá graça, não haverá temor, não haverá vida, não haverá viver para Deus. Quarta-feira eu preguei, eu não gravei até a mensagem, mas eu preguei sobre o novo corpo, quando esse tabernáculo, 2 Coríntios 5, quando esse tabernáculo se desfizer, temos um outro, feito por mãos, não feito por mãos, mas por Deus, preparado para nós. Ou seja, são coisas profundas que Deus nos tem concedido e somente nas Escrituras, somente nas Escrituras podemos compreender isso, se Deus nos abrir o entendimento. Então, se o Senhor te toca, é porque Ele quer te abrir os olhos, e se Ele vai te abrir os olhos, Ele vai te fazer enxergar também. É interessante esse texto aqui, que Ele cura em 2 fases, e levantando Ele os olhos,
disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E levantou seus olhos, mas só viu homens andando como árvores. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. O cego já tinha levantado os olhos, mas não adiantou. E ele então ficou restaurado e viu a todos claramente. Chegará o tempo em que veremos claramente, com a compreensão dada pelo Espírito de Deus, que nos faz entender, porque temos a mente de Cristo, mas quando Cristo vier, o veremos face a face como Ele é. Nossa compreensão, de fato, mesmo pela Escritura, eu sempre estou dizendo, a Escritura, a Bíblia ela é suficiente, ela não é exaustiva em apresentar a Deus, a Cristo, o Espírito Santo, mas ela é suficiente. De tal maneira que, com a Escritura, eu não preciso de profecia, de revelação, de revelamento, não preciso de eis-me aqui, eu falo contigo. Só a palavra, só a Bíblia. Se quer ser um cristão verdadeiro, genuíno, é só as Escrituras e pronto. Não precisa de nenhum mais subterfúgio, nada mais. A palavra de Deus é suficiente. Se a palavra não for suficiente, então Deus não é suficiente para você. Onde eu quero chegar com isso? Não volte para o lugar de cegueira, pecado. Se Cristo abrir e levantar nossos olhos, ou seja, dar revelação, dar compreensão, dar esclarecimento. A palavra revelação aqui não é uma nova revelação, é compreensão do texto e dele, de si, não o compreenderemos. E no versículo 38, fechando esse texto que nós lemos, diz: qualquer que de mim, nessa geração adulta e pecadora que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Bom, os santos anjos. Ele passa por Betsaida, depois do milagre da multiplicação dos pães, as pessoas levam para ele, tomando um cego pela mão, levam para fora da cidade e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Vejo homens como árvores que andam. E o Senhor Jesus então toma ele novamente, põe as mãos sobre os seus olhos, faz ele olhar para cima e ele ficou restaurado. Não volte para a aldeia e não fale a ninguém. As pessoas vão saber que você está restaurado, está curado. Não é que você não deve pregar, mas a sua vida ela deve ter uma conduta e você deve proclamar. Né? A sua vida não é uma pregação. A sua vida é um testemunho que você foi restaurado. A pregação é a proclamação do Evangelho. Né? E que dizem os homens? O que você diz de Jesus? É alguém bom? Alguém que vai abrir a porta de emprego? Alguém que vai socorrer na hora da angústia? Apenas isso, somente isso? Não. É aquele que virá também. E aquele que se envergonha dele, da sua palavra, ou seja, não obedece, não se dobram, não querem viver para ele também vai se envergonhar destes. Ou seja, Jesus é o Messias, que vai padecer e depois de 3 dias será ressuscitado. Diz o texto. E depois morreu e depois de 3 dias ele foi ressuscitado. E ele retornará, ele voltará, depois que foi ascendido aos céus. E o versículo 35 diz: porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Qualquer que quiser salvar sua vida vai perder. Né? O que é perder por amor do Evangelho, por amor dele? Né? Perder porque você deixou o mundo, deixou as coisas, os prazeres. Né? Eu tenho dito aqui que o Evangelho é um estraga-prazeres. O Evangelho é um estraga-prazeres da vida do ser humano. O ser humano tem prazer na prostituição, na promiscuidade, na bebedeira, nas drogas, cada um com mais intensidade de uma área ou outra, mas é assim que funciona. E o Evangelho é um estraga-prazer, vai se vergonhar de Jesus ou vai se vergonhar de si, do mundo, para servir a Cristo? Você está enxergando os homens como árvores que andam, apenas João Batista, um profeta, alguém que resolve problemas, ou como um Messias ressurreto, glorioso e que retornará? Verso 36 e 37. Pois, que proveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Se Deus, o Senhor Jesus, não levantar os olhos, não abrir os olhos, não fazer enxergá-lo, não há quem faça. Fique com essa mensagem. Só Jesus dá compreensão. Só Deus pode salvar e que Ele nos faça enxergar sempre Ele como Messias glorioso que voltará para 2 coisas: buscar o seu povo e se vingar daqueles que rejeitam e desobedecem ao Evangelho. O Senhor te abençoe. O Senhor